Você está bem? Pergunta aí para quem está perto de você, está tudo bem? Tudo bem? Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Enquanto a gente cantava a segunda música, Solta o Cabo da Nau, eu estava me lembrando de uma história. Eu estava cantando esse hino na igreja e de repente a criança começou a chorar. E começou a chorar, o pai ficou preocupado, disse: filho, por que você está chorando? Ele disse: o que foi que o cabo fez, pai, que está preso? Aí ele disse: como que o cabo está preso? Disseram que o cabo da nau está preso, o que foi que ele fez? Aí o pai foi explicar que não é um cabo, não é um militar. Filho, essa música quer dizer, você lembra quando a gente viaja de barco, de lancha, que tem aquela corda que prende quando o barco chega no cais? Você lembra? É isso, o cabo é aquela corda, a nau é o barco, e a música está dizendo: solte o cabo, tira o cabo do cais, pegue o remo e bote o barco no mar. Aí ele disse: eu pensei que era um cabo que estava preso. Às vezes a gente canta as coisas e não sabe o que é, né? Essa criança não sabia também. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você. Estamos bem, estamos na casa do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã. E o texto é Êxodo, capítulo 3, verso 7 e verso 8. Êxodo, capítulo 3, verso 7 e verso 8. Se você não tiver Bíblia ou quiser acompanhar exatamente na mesma leitura que eu, pode acompanhar aí na projeção. Vai aparecer para você. Pronto, já apareceu. Você que está em casa, Deus abençoe. Eu que estou ouvindo essa mensagem agora, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Todo mundo me escuta bem? Todo mundo me ouve bem? Amém? Glória a Deus. Êxodo 3, 7 e 8 diz: então o Senhor lhe disse: por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. Essa é a terra que produz leite e mel com fartura. Amém? O tema da nossa mensagem nessa manhã é: Deus vê, Deus ouve, Deus age. Amém? Deus vê, Deus ouve e Deus age. Vou dizer mais uma vez, para você dar glória a Deus com vontade: Deus vê, Deus ouve e Deus age. Aleluia. Glórias. Aleluia. O texto que eu li para vocês é na versão, nova versão transformadora. Eu vou ler esse mesmo texto na Bíblia, a Mensagem. Está escrito assim: e o Eterno disse: faz tempo que tenho observado a aflição do meu povo no Egito. Ouvi o povo clamar por livramento das aflições das mãos dos seus senhores, e conheço muito bem o sofrimento dos israelitas. Agora desci para ajudá-los, para livrá-los do domínio do Egito, tirá-los daquele país e levá-los para uma terra boa, ampla, cheia de leite e mel. Queridos, o ser humano tem a necessidade inerente de proteção e cuidado. Todo ser vivo precisa ser cuidado, mas o ser humano foi criado com a sua alma, com essa característica inata do ser humano. Ele precisa de proteção, ele precisa de cuidado. Existe uma enorme carência na alma do homem, na minha alma, na sua alma, de que alguém nos dê atenção. Sim ou não? Acho que não tem nada pior para nós do que a sensação de não ter quem olhe por nós. É verdade ou não é? Você ter a sensação que ninguém se importa com a sua vida, que ninguém se importa com você, que ninguém presta atenção que você está ali. Só uma perguntinha: você costuma passar pelo varredor de rua e dar bom dia para ele? Eu só fui saber a importância disso quando eu comecei a trabalhar
na prefeitura, eu fui gestor de uma empresa de limpeza pública, e eu cuidava exatamente dessa galera que vai para a rua. E eu comecei a valorizar, a dar importância a um bom dia ao gari. E é tão gostoso quando eles estão de cabeça baixa varrendo a rua, passa dezenas de pessoas por ele. Você passa e diz bom dia. Ele chega a se assustar e diz: oxe, perceberam que eu estou aqui? É assim ou não é? Bom dia. O ser humano gosta de entender ou de saber que alguém se importa com ele, que alguém está vendo ele ali, que alguém está contemplando a vida dele. Ele precisa disso, a sua alma precisa disso. Mas ainda bem, glória a Deus por isso, que o eterno, criador e mantenedor de todas as coisas, o único Deus forte e poderoso, que nos criou e que nos mantém, é o único que nos vê, nos ouve e se importa com a gente, como a gente precisa. Amém? E nessa manhã eu quero trazer para você essas 3 verdades acerca de Deus: Deus vê, Deus ouve e Deus age. Amém? O contexto do livro, da mensagem que eu li, é o povo de Israel que está no Egito. A gente conhece a história. Deus pega Moisés lá no monte, fala através da sarça e manda ele de volta para o Egito para resgatar Israel. E ao mandar Moisés de volta, Deus diz para Moisés exatamente essas 3 expressões. Tem mais uma quarta e uma quinta que eu preferi não trazer hoje por conta do tempo. Quando o texto diz que ele conhece e sabe o sofrimento. Então eu poderia falar sobre 5 verdades de Deus aqui nesse texto: Deus vê, Deus ouve, Deus conhece, Deus sabe e Deus age. Vou falar só 3. Na outra oportunidade, quem sabe, a gente pode trazer as outras 2. Mas o Deus que nos vê é chamado na Bíblia de El Roi. El Roi, o Deus que vê. E a primeira expressão desse Deus que nos vê, a gente vai encontrar em Gênesis capítulo 16, verso 13. Naquela passagem que Agar está fugindo de Sara, a sua senhora, porque está grávida, e ela foge, e aí a Bíblia vai dizer: Agar atendeu a orientação do Eterno, chamando-o pelo nome, orando ao Deus que havia se comunicado com ela. E o que é que Agar diz? Tu és o Deus que me vê. Você pode dizer isso também nessa manhã? Tu és o Deus que me vê. Agora fale se você tiver certeza que Ele está vendo você. Tu és o Deus que me vê. Sim, Ele me viu e eu também o vi. Aleluia. É a primeira expressão que eu encontro na Bíblia do Deus que nos vê, que olha para nós de forma individual, vendo e contemplando aquilo que nós estamos vivendo e enfrentando. O que Deus está dizendo a Moisés é: Moisés, eu tenho visto. No texto que nós lemos inicial, na versão transformadora, diz: eu tenho visto. Na Bíblia a mensagem diz: faz tempo que tenho observado. E eu aprendo a primeira lição aqui. A primeira lição que eu aprendo é que não existe novidade para Deus acerca de mim e de você. Deus não é pego de surpresa sobre nada que acontece conosco. Ele vê tudo, Ele conhece tudo, e é de hoje que Ele está vendo. Não é? É de hoje que Ele está vendo. Deus está dizendo assim: olha, eu não sou pego de surpresa com nada. Não se trata de nada que está fora do meu controle. Deus diz para Moisés: eu tenho visto a ação contínua do verbo. Eu tenho visto, ou seja, eu venho vendo isso há algum tempo, Moisés. E Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: filho, filha, eu tenho visto, eu tenho observado, eu tenho contemplado, e não é de hoje, não é de ontem, já faz um tempo que eu estou de olho em você. Aleluia. O salmista no Salmo 33, verso 13 e 15 diz: das alturas dos céus o Eterno olha em volta e vê toda a descendência de Adão. De onde está sentado, Ele supervisiona todos nós, habitantes da terra. Ele modelou cada pessoa, uma por vez, e agora observa tudo o que fazemos. Aleluia. Você não é obra do acaso. Você não é fruto de uma coisa qualquer.
Você, é claro que você nasceu porque houve uma junção entre um homem e uma mulher, uma sementinha foi plantada, houve a fecundação de um óvulo, tudo bem, maravilha, mas você foi gerado, criado, modelado, formado conforme a medida e a soberania do Eterno. Ele te fez exatamente do jeito que você é. E ao nos fazer, Ele assume a responsabilidade conosco. E o texto diz, o salmista diz, Ele está supervisionando toda a terra. E observa cada um de nós naquilo que nós fazemos. Então, Deus vê, amém ou não amém? Agora, o que é que Ele vê, pastor? Que Deus vê, eu já entendi. Agora, o que é que Ele vê? Ele vê todos os que são fiéis a Ele. A Bíblia vai dizer isso em 2 Crônicas 16, verso 9 a parte A. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer quem? Você pode ler? Para fortalecer quem? Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, ok? Até aí tudo bem, Ele vê tudo. Agora tem um propósito, e o texto vai dizer, para fortalecer aqueles que lhe são fiéis de todo o coração, aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Tem alguém aqui assim nessa manhã? Tem ou não tem? Se ainda não tem, eu quero incentivar você nessa manhã a sair daqui com o coração totalmente dedicado ao Senhor, porque ao fazer isso você ganha de presente o cuidado e a proteção do Eterno. Deus não fica devendo nada a ninguém, nada. E quando a gente dedica o coração inteiramente a Ele, Ele passa a cuidar especialmente de nós. A Bíblia diz que Deus está vendo os fiéis da terra. Mas tem outra coisa que Deus vê. Deus vê um coração sincero e íntegro. João capítulo 1, verso 48 e 49 diz: Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael ficou espantado com aquela apresentação e fez a pergunta: de onde você me conhece? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Aleluia. Antes de alguém apresentar você a Jesus, ou Jesus a você, Ele já tinha te visto. Antes de alguém pregar o evangelho para você e levar a palavra de salvação para você, Ele já tinha te visto. Antes de alguém te convidar para exercer um ministério na igreja, antes do pastor, o líder te dar a oportunidade de fazer alguma coisa, Deus já tinha te visto e já tinha sondado o seu coração. O testemunho que Jesus dá de Natanael: aqui está um israelita que não tem falsidade com ele. Deus não está dizendo que Natanael é perfeito. Jesus não está dizendo que Natanael não errava. O que Jesus está dizendo é: Natanael não é falso. Ele é verdadeiro. Ele tem um coração verdadeiro. Como é o seu coração e como é o meu coração diante do Senhor? Ele está vendo. Amém? Deus vê um coração sincero. Então escute, não importa o quão longe você imagine que está dos olhos do Senhor, você não está. Eu não estou. Ele está vendo tudo o que acontece na minha vida e na sua vida. Mesmo quando você está dormindo, mesmo quando eu estou dormindo, Ele está vigiando. A Bíblia diz que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Enquanto eles dormem, Deus lhe dá. Enquanto nós dormimos e descansamos, o guarda de Israel, que não dorme e não cochila, vigia o nosso sono e cuida de nós. Amém ou não amém? Ele está contemplando tudo. Ah, pastor, a minha dor Deus está vendo? Com certeza. O meu sofrimento, pastor, Ele está vendo? Com certeza Ele está vendo. A minha tristeza, a minha amargura, o meu dilema, o meu problema, Deus está vendo? Não tenha dúvida, Deus está vendo. Mas a segunda coisa que eu quero falar com você nessa manhã é que Deus também ouve. Diga: Deus ouve. E a expressão aramaica para esse Deus que ouve é Al-Ilah Shimahai, o Deus que ouve. Aí a gente volta novamente lá para o
para o início de Gênesis. A mesma história de Agar, capítulo 16, verso 11 de Gênesis, diz: o anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz um filho, dê a ele o nome Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Então olha, Agar, mesmo fugindo de Sara, tem duas experiências com Deus. A primeira com o Deus que vê, El Roi, e agora com o Deus que ouve. É a mesma mulher, não é gentia, não é do povo hebreu, ela é uma egípcia, é uma escrava, estava numa situação completamente diferente do projeto de Deus para a vida de Abraão, mas agora Deus tem um encontro com Agar e diz: olha, eu sou o Deus que viu você, e eu sou o Deus que ouviu o seu clamor angustiado. Amém? Quando eu li esse texto, eu fiquei tão feliz. Eu disse: Senhor, tem duas expressões aqui que são fantásticas. Primeiro, o clamor. Clamor é grito, é um choro mais alto, é alguém que está numa situação de extrema dor, de extrema tristeza, de extrema angústia, de extrema necessidade. Então clama. Clamar é gritar, é falar alto. Mas esse clamor não é um clamor qualquer, é um clamor angustiado, nessa versão que eu li aqui. Então olha, é no mais íntimo, é no momento mais crucial, é no momento mais difícil, é no momento que você pensa que está só, é nesse momento que Deus está dizendo para mim e para você: eu estou ouvindo. Pastor, então o que é que Deus ouve? No caso de Agar, foi um clamor angustiado. No caso do povo hebreu, ele viu o pedido de socorro. Foi o que ele disse para Moisés: faz tempo que eu tenho visto e ouvi o pedido de socorro do meu povo, e agora desci para libertar. Mas tem outras coisas que Deus ouve. Pedro vai dizer, 1 Pedro capítulo 3, verso 12, que Deus ouve as orações. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para as suas orações. Os olhos do Senhor, aqui tem as duas versões, as duas coisas, né? O Deus que vê e o Deus que ouve. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Para quê? Para ouvir as suas orações. Se você tiver dúvida sobre qualquer coisa, ore. Se você quiser resposta sobre qualquer coisa, ore. Se você quiser vitória sobre qualquer área, ore. Se você quiser respostas ou entender qualquer coisa que não está entendendo, ore. Porque a Bíblia diz que Deus ouve as orações dos justos. Ele ouve o clamor, ele ouve o pedido de socorro, ele ouve o grito de angústia, mas ele ouve as orações, sejam elas quais forem. Ah, pastor, se eu quero saber se eu faço ou não faço o concurso, eu devo orar? Deve, porque Deus ouve. E Ele é que sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua. Talvez você pense que é, mas Ele vai dizer para você com certeza: não faça. Aí você vai dizer: poxa, mas todo mundo pode fazer um concurso e passar, e ser feliz, ganhar muito dinheiro, e ter uma estabilidade financeira, e eu não tenho direito. O plano de Deus para você talvez não seja esse. Então não faça, porque você pode até ser bem sucedido, ganhar muito dinheiro, comprar uma casa, um iate, um barco, comprar o que você quiser, mas ainda assim estará fora do projeto e do plano de Deus para a sua vida. Então tem dúvida sobre alguma coisa? Ore. Amém ou não amém? Cutuca quem está perto de você e diga assim: ore. Ore. Eu já orei, pastor. Já orei, já faz 10 anos que eu oro e eu desisti de orar. Deixa eu te mostrar uma outra coisa que Deus ouve em relação à oração. Salmo 55, verso 17. A Bíblia diz, o salmista diz: pela manhã, ao meio-dia e à meia-noite, clamo angustiado. E ele? Qual é o período que ele está dizendo que faz oração? Pela manhã, meio-dia e à noite. Isso não quer dizer, isso não tem nada a ver com tempo cronológico. Não quer dizer que seja necessariamente de manhã, meio-dia e à noite. O que o salmista está dizendo é: eu oro o tempo inteiro, sem parar, sem desistir. Enquanto a resposta não vem, eu continuo orando, porque Ele ouve o meu pedido de socorro. Eu já orei e não tive resposta, continue orando.
Eu já pedi e não ouvi respostas, continue orando. Jesus disse: pedi, pedi, batei, batei. Insistência. Deus ouve a oração persistente. Jesus contou uma parábola interessante, ensinando esse segredo de orar sem parar. Ele contou a parábola da viúva, que tinha um problema, batia na porta do juiz. O juiz não temia a Deus e, portanto, não atendia a viúva. E o que é que a viúva fazia? Assistia. Estava de manhã, de tarde, de noite. Excelência, meu pedido. Excelência, meu pedido. Até um dia que o juiz apoquentou a cabeça, como diz o nordestino, disse: sabe o que mais? Essa mulher está enchendo meu saco. Se eu não atender ela, não vai me deixar em paz. Você quer o quê? Eu quero que só atenda o meu pedido, resolva o meu problema. Tá bom, tá. Deferido. Pronto. Aí Jesus diz assim, ó: se esse homem que não temia a Deus atendeu por conta da insistência, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não desista. Deus está ouvindo a oração persistente. E sabe que Deus tem prazer em escutar? Tem gente que não tem paciência para escutar, né? Tem gente, porque também tem gente que fala pelos cotovelos, é verdade ou não? Tem gente que fala pelos cotovelos. Você diz: para! Não aguento mais você falar sobre isso, misericórdia. Você fala toda a mesma coisa. Mas Deus não, Deus gosta de escutar a gente. Tem na Bíblia isso, pastor? Tem. Salmo 116, versos 1 e 2. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele se inclina para ouvir. Orarei enquanto viver. Amém? O texto está dizendo que Deus faz o quê? Se inclina. E a expressão aqui, se inclinar, é prestar atenção. Quando um justo, quando um fiel, quando um salvo, quando um redimido, quando um crente lavado e remido no sangue de Jesus abre a boca para orar, Deus para escutar. Amém ou não amém? Nós somos a única religião no mundo que tem essa certeza. Os adoradores de Maomé não podem dizer isso com toda certeza. Os adoradores de Buda também não, até porque Buda está morto. Os adoradores de Confúcio, muito menos. Os adoradores de todos os outros, também, porque não tem nenhum lugar escrito que esses caras, ou essas celebridades, que eu não vou chamar de deuses, ouve a oração do seu povo. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, a nossa Bíblia diz acerca do nosso Deus, que quando nós levantamos a nossa oração, Ele se inclina para escutar. Aleluia, aplauda Jesus. Glória a Deus. E tem uma outra coisa que Deus ouve. Isaías 65, verso 24, diz: antes de clamarem, aleluia, antes de clamarem eu responderei, ainda estarão falando e eu ouvirei. Aleluia. O Senhor está dizendo que Ele ouve a alma, Ele ouve a voz da alma. Tem oração que a gente faz que não sai pela boca. Sim ou não? Ou quando sai é um monte de coisa embolada. Está tão angustiada, está tão nervosa, está tão virada pelo avesso, que a gente não consegue formular palavras. Ou só eu que tenho essa paranoia? Eu pensei que era só eu que tinha esse problema psicológico. É assim ou não é? E é nessa hora que Ele para escutar. Quando a gente menos fala, é o que mais Ele ouve. Porque a Bíblia diz que tem um Espírito Santo dentro de nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e traduz a dor da nossa alma num canal direto com o Pai. E tudo aquilo que a gente não consegue dizer, o Espírito Santo leva direto aos ouvidos do Senhor. Ele ouve a voz da alma. Ele ouviu a voz de Ana no santuário. Tem sacerdote que não presta atenção à ovelha. Eli não prestou atenção à ovelha, a adoradora Ana.
Achou que ela estava bêbada, embriagada, aquela hora do dia, e foi lá dar uma repreensão. Essa mulher toma vergonha na cara, com as minhas palavras, tá? O sacerdote ali se chama Orlando, e é brabo assim mesmo. Toma vergonha na cara. Isso é hora de estar chapada, mulher? Se fosse aqui na Bahia, dizer, fumou quantos baseados, doida? Isso é hora de estar alta, rapaz. A mulher, a Ana, levantou os olhos e disse, meu senhor, não ache que eu sou qualquer pessoa, não. Eu não sou uma mulher leviana, não. Eu não sou uma filha de Belial. A minha alma está em agonia, a minha alma está em crise. E a Bíblia diz que na mesma hora a ficha de Eli caiu. Eu fico imaginando que o Espírito Santo deu um bufete em Eli, disse assim, acorda, rapaz, abra os olhos espirituais. E na mesma hora o homem de Deus abre a boca e libera a palavra e diz assim, seja feita conforme a sua petição. Aquilo que você pediu, Deus vai te dar. Agora imagine se Ana tivesse ficado chateada com o sacerdote, dissesse, primeiro ele me dá um coice, depois me abençoa. Aonde? Isso é homem de Deus, nada. A Bíblia não diz que Ana ficou chateada com Eli, não, até porque viu que ele estava na carne. E o espiritual percebe quando o outro está na carne e não liga. É assim ou não é? O outro está na carne, meu irmão. Então, ó, você que está cheio do Espírito Santo, releva. E ela recebeu a palavra. Na mesma hora que ela ouviu ele dizer, o Senhor te abençoe, seja conforme a sua fé, a sua petição, ela saiu dali crendo. E a Bíblia diz que 1 ano depois ela volta para agradecer. Lembra daquela mulher que estava aqui orando e o senhor achou que estava cheia do mé? Essa mulher sou eu e tive um filho, e esse foi o motivo da minha oração. Deus me ouviu. Aleluia. Ele ouve a voz da alma. Nunca duvide do cuidado do Eterno sobre você. Nunca duvide. Outra coisa, nunca desista de clamar. Diga para quem está perto de você, nunca desista de clamar, de bater, de buscar. Ele está ouvindo. Amém ou não amém? Em terceiro lugar, Deus vê, Deus ouve, Deus age. Aleluia. Deus age. E o Deus que age é chamado na Bíblia de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Deus diz para Moisés no texto inicial que nós lemos, agora desci para ajudá-los. E quando eu leio esse texto, eu vejo Deus dizendo para Moisés, Moisés, se vocês imaginavam que eu apenas ouvia e que eu apenas via, vocês agora vão ver um Deus que se move, um Deus que se movimenta, um Deus que levanta na hora que tem que levantar, um Deus que toma a dianteira na hora que tem que tomar, um Deus que chama no peito e diz, é minha a causa. Aleluia. É um Deus que age. Ele está dizendo para Moisés, eu desci, chegou a hora de eu agir. E quando chega a hora de eu agir, Moisés, quem quiser que fique na frente. Moisés, chegou a hora de eu agir. Faz tempo que eu vejo, faz tempo que eu escuto, mas agora chegou a hora de eu agir. Eu desci para ajudá-los. Deus está dizendo, eu estou me movimentando. Você pode não estar vendo, você pode não estar entendendo nada, mas Deus está se movimentando. Semana passada, quando eu preguei aqui, eu disse que tem hora que parece que Deus sai do grupo. É ou não é? Tem hora que parece que Deus sai do grupo. Você está orando, e assim, meu Deus, minha oração não está passando do telhado. Não é possível um negócio desse. Não passa do telhado, você nem sente nada. Você ora, não sente nem um arrepio, não sente nem um grum-gruminho, você não sente nada. Você diz, não é possível, Senhor. O Senhor não está ouvindo, não. Tem hora que eu dou uns gritos, sabia? Eu dou uma de dor de vez em quando, eu dou uns gritos. Senhor! O Senhor não está ouvindo, não, é? O Senhor não está entendendo, não. Aí na mesma hora o Espírito Santo diz assim, rapaz, eu até vou relevar essa sua loucura aí, mas eu estou vendo, eu estou ouvindo, tenha calma, apenas creia. Quando eu fiquei pensando, trabalhando nessa mensagem, o Espírito Santo, antes do pastor Giovanni me ligar para me falar que eu iria pregar nessa manhã,
O Senhor já tinha me dado a palavra. Eu não sabia para quando era, pensei que era para alguma outra oportunidade. Já comecei a escrever a mensagem, rascunhar a mensagem, meditar nos textos. Quando eu estou com o computador aberto, pastor Giovanni, eu estava trabalhando na mensagem, você nem sabe disso. O telefone tocou, era o senhor. O pastor Bira está perguntando se você pode pregar no próximo domingo. Eu disse, Senhor, eu digo o quê, depois de o senhor já ter me dado a palavra? Claro que sim. Eu fico que nem pinto no lixo, gente, quando eu estou aqui em cima, você não tem ideia. Para mim é uma alegria, é uma emoção, é uma coisa que não tem explicação. Eu fico que nem pinto no lixo, sabe? Deus começou a falar comigo, eu disse assim, Senhor, como é que eu vou pregar sobre isso? Se tem tanta oração que eu estou fazendo, o Senhor parece que não está escutando. Como é que eu vou falar de um Deus que ouve, que responde, que faz e acontece, e eu estou orando há tanto tempo por algumas coisas, e o Senhor parece que saiu do grupo? E eu fui conversando com Deus sobre isso. E quanto mais eu conversava com Ele, mais paz eu sentia no meu coração, e eu entendia Deus dizer assim, não é porque você não está vendo que eu não estou fazendo. Não é porque você não está entendendo que eu estou sem fazer nada. Não é porque você não chegou na sua mão ainda que eu não estou trabalhando. Você não tem que pregar o que você vê, você tem que pregar o que eu digo. Aleluia. Às vezes a gente quer ver, quando a gente precisa só crer. Amém ou não? Deus está dizendo para Moisés, Moisés, faz tempo que eu estou ouvindo, faz tempo que eu estou vendo, mas agora chegou a hora de eu agir. Aleluia, aleluia. Pastor, que Deus age, tudo bem, mas como é que Deus age? Deus age, Romanos 8:28 diz, estamos certos de que Deus age. Você pode ler para mim a próxima frase? Só um minuto, só até aí. Como é que Deus age? Em todas as coisas. Espera aí. Não é em algumas? Não é de vez em quando? Paulo está escrevendo aos crentes em Roma, está dizendo, sabemos, estamos certos de que Deus age em todas as coisas. Com qual propósito, Paulo? Com o propósito de nos beneficiar todos os que o amam, todos os que foram chamados conforme o seu plano. Então a primeira coisa que eu aprendo essa manhã, da forma como Deus age, é que Deus age em todas as circunstâncias, até naquelas que me são desagradáveis, até naquelas que está doendo, até naquelas que eu não gostaria de estar vivendo. É nesta hora que Deus está agindo. Lembra do filhote de águia da semana passada? Que eu disse que despenca das alturas e a sensação que ela tem é que ela vai morrer. Mas enquanto ela se debate precipício abaixo, a mamãe está fazendo o quê? Está planando sobre os seus filhotes. E quando chega no limite, ela voa a 160 km por hora, pega o filhote, leva de volta e diz, você não vai morrer porque você é filho de águia. Deus às vezes faz isso com a gente. Saiu do grupo, deixou a gente, a Deus dará. Ele está agindo nessas circunstâncias. Está me ensinando a voar. Eu fui para casa, aconteceu um negócio essa semana, eu conversando com a minha esposa, ela disse assim, é o treinamento, filho. É o treinamento de voo. Ele disse, você tinha que estar na igreja, ouvir aquele pastor pregar, para chegar em casa e me dar sermão. É o treinamento de voo. Eu disse, mas dói pra caramba. Treinamento dói, irmãos. Dói ou não dói? Mas é no treinamento que Deus também está agindo. Amém ou não amém? Deus está trabalhando. Diga, Deus está trabalhando. Em todas as circunstâncias. Outra forma que eu entendo que Deus age, Deuteronômio 10:17 diz, pois Yahvé, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o único e grandioso Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita presentes e ofertas para torcer a justiça. A segunda forma que eu aprendo que Deus age, primeiro ele age em todas as
circunstâncias. A segunda forma que Deus age é que Deus age sem parcialidade, ou seja, Deus não tem preferidos. Você não sabia? Agora já sabe. Tem hora que você acha que o pastor é preferido de Jeová, que o líder do ministério é preferido de Jeová, que aquela irmã que ora muito na igreja, que é usada pelo Espírito Santo, é preferida de Jeová. Deus não tem filhos preferidos, Ele não age com parcialidade. É para o pastor Giovanni, então rápido, assina aqui, porque pastor Giovanni é meu representante, é meu sacerdote, não pode ficar esperando. Então, é para o pastor Orlando, isso aí pode esperar, que isso aí não. É para a irmã que chegou agora, é o novo decidido, tem muito caminho para caminhar, deixa ele aí na fila de espera. Você acha que Deus age assim? Não. Deus não tem preferidos. Diga para quem está perto de você. Agora diga outra coisa. Você achava que era você? Se enganou. Porque tem gente, irmão, que acha na igreja que é preferido de Jeová. É ou não é? Ele acha que Deus só ouve ele, que Deus só atende a necessidade dele. Ei, acorde. Deus não tem preferidos, Ele ama a todos de igual modo e responde a todos da mesma maneira. Amém ou não amém? Amém. Outra coisa que Deus age em parceria conosco. Ezequiel 22, verso 30, diz assim: busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim e em favor dessa terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Amados, eu disse que o Deus que age é chamado na Bíblia de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que não existe nada que Deus não possa fazer. Amém? Então Deus pode tudo, quem crê nisso? Deus pode tudo. Agora, para realizar algumas coisas, Deus quer contar comigo e com você. Faz parte da decisão dele. Ele estabeleceu esse princípio. E como Ele é um Deus que não quebra os próprios princípios, Ele estabeleceu que algumas questões Ele não vai fazer se não tiver resposta do ser humano. Aí talvez você entenda por que algumas coisas ainda não aconteceram, porque Deus ainda não encontrou em você, em mim, a parceria necessária para fazer aquilo acontecer. Ô pastor, então se Deus estiver esperando por mim, eu estou quebrado. Tá, porque Ele está esperando. Quer dizer então que se eu não orar pela conversão do meu marido pode não ser salvo? Sim. Deus pode salvar o marido de todo mundo, menos o meu que eu não tenho. Mas enfim, Ele pode salvar o marido, o pai, o filho, a mãe, a avó, a tia, a vizinha, de qualquer pessoa. Mas Ele espera que você ore por isso. Senhor, salva o marido da minha irmã. A minha irmã vai orar. Pastor, então eu preciso orar para Deus salvar o meu marido? Sim. Ele pode salvar, aliás já está salvo. Jesus já morreu, seu marido já está salvo. Agora para encontrar a salvação, Ele está esperando você orar. Pastor, faz 10 anos que eu oro. Não desista, continue orando. Está entendendo isso, sim ou não? No texto que a gente leu, o Senhor está dizendo: olha, eu não gostaria de destruir essa cidade. Eu não gostaria. Procurei uma única pessoa que fizesse parceria comigo e que se pusesse na brecha, e que intercedesse, e que me pedisse para eu não destruir. Lembra que quando Deus desceu para destruir Sodoma e Gomorra, foi conversar com Abraão? Ele disse, está lá no livro de Gênesis, o Senhor disse: farei eu alguma coisa sem comunicar meu servo Abraão? Não posso, Abraão é meu amigo. Eu não posso destruir Sodoma sem bater um papo com Abraão. E Deus desce, conversa com Abraão, come com Abraão. Os anjos descem em direção a Sodoma e Gomorra, e o Senhor fica conversando com Abraão. E diz a Abraão: estou descendo para destruir Sodoma e Gomorra. E ele dá uma provocada em Abraão, porque já conhecia Abraão. Ele dá uma provocada. Abraão diz assim: Senhor, o Senhor vai destruir mesmo aquela cidade? Ele disse: vou. Aquela cidade pecou demais, o cheiro de Sodoma e Gomorra está me incomodando, eu vou destruir. Aí Abraão entra em parceria. Aí diz: Senhor,
se tiver 50 justos lá, o senhor poupa a cidade? Deus diz o quê? Não, Abraão, não poupo, porque a minha vontade soberana, eu decidi que vou destruir Sodoma e Gomorra, e quem é você para interceder por aquela cidade? É minha vontade de destruir Sodoma. Foi assim? Deus disse: Abraão, se tiver 50 justos lá, eu não destruo a cidade. E a gente conhece a história. Abraão vai conversando de 50 para 45, para 40, para 30, até chegar em 10. Senhor, por favor, não se aborreça comigo. Olha, tenha paciência. Se tiver 10 justos lá, o Senhor poupa a cidade. Deus disse: Abraão, se eu encontrar 10 justos, eu não destruirei a cidade. Em outras palavras, Deus está ensinando para mim e para você, ó, Deus pode mudar sentenças se Ele encontrar intercessores. Amém ou não amém? Ah, pastor, é a vontade de Deus essa desgraça, esse mal, Ei! Deus pode até ter decidido fazer alguma coisa diante da maldade da humanidade, mas quando Ele encontra alguém que vai diante dele e diz: Senhor, tem misericórdia, muda, abençoa, dá uma chance, Senhor, dá mais uma oportunidade, Senhor, estende a tua mão, Senhor, por causa do seu clamor e do meu clamor, Deus muda as sentenças. Aleluia! Deus trabalha em parceria. Deus pode salvar Salvador inteira no carnaval, pode ou não pode? Mas Ele quer usar IBMI. Só 2 pessoas disseram amém. Eu entendi que os que não disseram amém, porque não estão nem aí, disseram: ah, não vou lá mesmo. Estou brincando, viu, gente? Por favor. Mas Deus quer usar você. Deus quer usar você. Já pensou quando você chegar no céu? Só para você entender. Quando você chegar no céu, encontrar aquele gringo de cabelo vermelho, né? Ou aquele Rastafari, que você não entendia nada, aquele baiano Rastafari, todo o cabelo todo encaracolado, e o Senhor te apresentar e dizer assim: fulano, vem cá, esse aqui é irmão fulano, irmã fulana, prazer, salvos para sempre. Ele disse assim: é. Sabe quando eu fui salvo? Naquele dia que você me entregou um folheto lá no carnaval. É por sua causa que eu estou aqui hoje. Amém? É prova disso? Ali, ó. Ele está aqui. E já é gostoso saber que ele está aqui hoje, porque alguém entregou um folheto para ele no carnaval. Imagine se isso acontecer no céu, gente. Se isso acontecer no céu, quantas pessoas Deus vai nos apresentar dizendo: estes foram salvos, porque você saiu da sua casa, fez parceria comigo, andamos de mão dadas pelas ruas do Pelourinho, em meio a tantas circunstâncias, em meio a tanta confusão, e nós dois salvamos essa geração. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Deus age em parceria. Lembra de Lázaro? 4 dias morto. Jesus podia ressuscitar Lázaro sem precisar abrir a pedra. Podia ou não podia? É mais fácil, gente, mandar um morto voltar a viver ou arrancar a pedra de um sepulcro? Vocês estão em dúvida? É mais fácil tirar a pedra do sepulcro com uma palavra, dizer pedra, ou dizer Lázaro, venha para fora? Tirar a pedra. Então Jesus fez a parte mais difícil. Tirar a pedra para ele era a coisa mais simples que tinha. No entanto, ele não tirou. Ele disse a Marta: tirem a pedra. Parceria. Eu vou fazer a parte mais difícil, agora eu quero a sua parceria. Tira a pedra. Ah, Senhor, eu quero a resposta. Tira a pedra. Ah, Senhor, eu quero vida. Tira a pedra. Eu posso trazer a vida, eu posso trazer de volta, eu posso restituir. Agora tire a pedra. Parceria. Tira a pedra. E por fim, Deus age no tempo certo. Então Deus age em todas as circunstâncias. Ele age sem parcialidade, Ele não tem preferências. Deus age em parceria, mas Ele age no tempo certo. Diga: no tempo certo. Isaías 60, 22 vai dizer assim: o menor se tornará a maior tribo, e o fraco será uma grande nação. Eu sou o Eterno. Quando é que ele fará isso? Pode ler bem forte? Mais uma vez para quem está em casa ouvir. De novo. No tempo certo.
O que ele está fazendo é uma promessa: o menor se tornará grande, o pequeno se tornará imenso. Agora eu vou fazer isso no tempo certo. 1 Pedro capítulo 5 verso 6 diz: sendo assim, se Deus age no tempo certo, sendo assim, dessa forma, dessa maneira, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Não chegou a sua hora ainda? É porque não chegou o tempo certo. Não chegou a resposta ainda? É porque ainda não se cumpriu o tempo certo. É no tempo certo. Israel, que nós lemos a história lá no início da mensagem, levou 430 anos no Egito. Deus disse a Abraão que isso aconteceria, lá no Gênesis. Quando Deus fez uma promessa que transformaria Abraão numa grande nação, Deus disse a Abraão que o povo dele, a descendência dele, ficaria cativa, escrava, sujeita a opressores por 400 anos. Mas depois ele resgataria esse povo, traria de volta. E a Bíblia diz, eu vou ler em duas versões diferentes, esse texto não vai aparecer aí, mas vou ler em duas versões diferentes exatamente o texto que eu estou citando para vocês. Êxodo 12:40 diz: exatamente no dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor abandonaram o Egito. Êxodo 12:40. Exatamente que dia? No dia em que se completaram os 430 anos. Não foi na véspera e nem foi um dia depois. No dia certo. O Deus da eternidade guardou a data na sua agenda. Se bem que Deus não precisa de agenda, porque Ele não esquece. Isso é só um eufemismo, ok? É só um exemplo. Ele marcou a data lá na sua agenda. Dia tal, daqui 430 anos, exatamente nesse dia, esse povo que ainda nem foi para lá, vai sair de lá. E no dia exato, o povo saiu do Egito. Na outra versão, esse mesmo texto da mensagem assim: os israelitas viveram no Egito 430 anos. Ao fim desse período, exatamente no último dia, todo o exército do Eterno saiu daquele país. Meu irmão, não aconteceu ainda, é porque ainda não chegou o dia. Abner era pequeno, e eu me lembro que eu estava em casa aflito com alguma coisa, com a cabeça quente com alguma coisa, e ele disse: meu pai, se não aconteceu ainda é porque não chegou a hora. Na hora certa vai acontecer. Coisa de menino. Mas eu guardei aquilo que foi uma palavra de Deus para o meu coração naquele momento, usando a boca do meu filho. Se não aconteceu ainda é porque não chegou a hora. Ele falou e saiu do ambiente, acho que ele nem prestou atenção no que ele disse. Se não aconteceu ainda é porque ainda não chegou a hora certa. Porque no tempo certo Deus age. E quem está dizendo isso não é o pastor Orlando, não. Quem está dizendo isso é o Senhor de todas as eras. É o Eterno, é o Soberano. Amém ou não amém? E para encerrar essa nossa mensagem nessa manhã, eu já disse para vocês que Deus age em todas as circunstâncias. Ele age sem parcialidade, Ele age em parceria, Ele age no tempo certo e Ele age de forma poderosa. Isaías 43 verso 13: sim, eu sou o Senhor, eu sou Deus, sempre fui Deus e sempre serei Deus. Ninguém pode tirar nada de mim. Eu faço, e quem pode desfazer o que eu faço? Aleluia. Aleluia. Ele age de forma poderosa. Ele é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. E eu acho interessante quando Deus enche o peito para dizer isso, sabe? Eu fico imaginando o Eterno abrindo a boca e dizendo isso para Isaías: Isaías, presta atenção, rapaz. Você não está falando com qualquer deusinho, não. Você não está falando com qualquer imagem de escultura, não, Isaías. Você não serve a qualquer serzinho que se acha alguma coisa, não, Isaías. Eu sou Deus, eu sempre fui Deus e eu sempre serei Deus. Ninguém pode tirar nada das minhas mãos.
e eu faço, e quem é que pode desfazer aquilo que eu faço? Isso é poder. Isso é poder. E só Ele tem esse poder. Em outra versão ele diz assim: desde a eternidade. E a gente aprendeu aqui com o pastor Rosalvo, que ele diz que a teologia explica a eternidade em 3 tempos: a eternidade antes da eternidade, a eternidade presente e a eternidade futura. Então é eternidade. A eternidade não se cronometra, não tem tempo. Deus, ele não existe, Deus é. Ele disse: eu sou. Existência é pressuposto de algo que foi criado e que tem um prazo determinado para continuar existindo. Se você diz que Deus existe, está dizendo que Ele é temporal. Ele foi criado por alguém e vai ter um momento que Ele vai acabar. Minha roupa existe, eu existo, meu cabelo existe, apesar de já estar desistindo. Isso existe. O caso de Daniel já desistiu faz tempo. Não é? Isso existe, porque um dia foi feito e chega um dia que vai deixar de existir. Mas Deus não existe, Deus é. Ele disse: desde a eternidade eu sou. E não há nada, aleluia, não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém. Eu gosto disso. Não é só algo. Ah, pastor, então o que eu estou buscando de Deus é algo. Se está na mão dele, ninguém toma. Ah, pastor, mas eu estou orando pelo meu filho. Bote na mão de Deus que ninguém toma. Estou orando pela minha casa. Bote sua casa na mão de Deus que ninguém toma. É algo. Bote sua família na mão de Deus que ninguém toma. É pessoa. Não há nada, nem ninguém que possa tomar algo ou alguém das minhas mãos. Aí ele diz: operando eu ou agindo eu, quem impedirá? Quero encerrar essa mensagem dizendo para você algumas verdades. Presta atenção, abra seus ouvidos agora. Deus vê tudo, Deus ouve tudo e Deus age sempre. Diga bem forte: Deus vê tudo, Deus ouve tudo e Deus age sempre. Ele vê a dor, Ele vê a angústia, Ele vê o sofrimento, Ele vê a ingratidão, Ele vê a maldade, Ele vê a desavença, Ele vê a afronta, Ele vê a calúnia, Ele vê o maltrato, Ele vê. Mas, porém, entretanto, contudo, no entanto, todavia, Deus também vê a ira no coração. Ele vê a iniquidade que eu não quero largar. Ele vê o pecado que eu abrigo. Ele vê a maldade do meu coração. Ele vê o ódio que eu guardo, o ressentimento que eu não abro mão. Ele vê tudo. Entenderam que a palavra de Deus é uma espada de 2 cortes, corta para um lado e corta para outro. O mesmo Deus que me diz que vê a minha dor, a minha tristeza, a minha angústia e vai agir, é o mesmo Deus que está me dizendo: eu vejo a maldade do seu coração e também vou agir. Eu vejo a incredulidade do seu coração e também vou agir. Eu vejo o pecado que você insiste em cometer, escondido de todo mundo, mas não esconde de mim. Eu estou vendo. Ô pastor, depois de uma mensagem dessa, o senhor traz uma bomba dessa e bota no nosso colo? Eu sou pregador da palavra e não de conto de carochinha. O Deus que vê quando eu oro é o Deus que me vê quando eu peco. O Deus que vê quando eu choro é o Deus que me vê quando eu me iro. É o Deus que me vê. Mas Ele ouve tudo. Ele ouve. Ele ouve o choro. Ele ouve o pedido de socorro. Ele ouve o clamor. Ele ouve o gemido. Ele ouve o ai da alma. Ele ouve. Mas Ele também ouve a crítica. Aquela que você fez lá no seu
quarto sozinha. Quem ele pensa que é? Está pensando o quê? Chegou ali outro dia tocando guitarra, violão, agora dá uma de pregador. Ele está ouvindo. Você acha que eu me preocupo se fala de mim? Está falando é do eterno. Ele vê, ele ouve. Ele ouve a murmuração. Ele ouve quando eu me humilho e clamo, Senhor, tem misericórdia. Mas ele também me ouve quando eu bato o pé. Ele ouve. Ele ouve. Ele ouve a palavra torpe que sai da minha boca. 10 minutos antes de eu subir no altar e cantar: bendito serei na terra. Aí ele diz assim: ei, eu ouvi você mandar seu irmão para caixa prego. Tem 5 minutos. Ele ouve. Cuidado com o que você anda falando, porque Deus ouve. Ninguém pode ter escutado, mas o eterno escutou. Cutuca seu irmão e diz assim: estreitou. Estreitou. Porque o Deus que me ouve para me abençoar é o mesmo Deus que me ouve para me corrigir. E por fim, Deus vê tudo, Deus ouve tudo e Deus age sempre. Ele age com livramento. Ele age com mão de justiça. Ele age com mão forte, com mão poderosa. Ele age com poder e autoridade. Amém ou não amém? Amém. Mas ele também age com juízo. E ele diz: aqueles que usam de engano não ficarão na minha casa. Porque ele é o Deus que age para livrar, mas ele é o Deus que age para corrigir. Se a pessoa quer ser corrigida, é corrigida e é tratada. Se não quer ser corrigida, é cortada. Fique de pé no seu lugar nessa manhã, em nome de Jesus. Esse é o Deus que vê, esse é o Deus que ouve, e esse é o Deus que age. Deus vê, Deus ouve, Deus age. Mais uma vez, Deus vê, Deus ouve, Deus age. Mais uma vez. Agora mude. Deus vê tudo, Deus ouve tudo e Deus age sempre. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã sem ter uma aliança de salvação com Jesus. Talvez você tenha entrado aqui ou está assistindo esse culto, essa mensagem, e ainda não entregou sua vida para Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está vendo você. E antes que você pudesse chegar aqui, aonde você estava, Ele já tinha te visto. E trouxe você aqui nessa manhã, ou quem sabe aí ouvindo essa mensagem, porque quer salvar você. A pergunta que eu faço nessa manhã é: quem dos que estão aqui nesta manhã quer receber essa salvação de Jesus? Levante a mão aí onde você está e eu quero orar por você. Se tem alguém aqui nessa manhã que veio aqui sem ser salvo, sem ser crente, e conhece um Deus que vê tudo, que ouve tudo, que sabe que age em todo tempo, e quer entregar a vida a esse Deus poderoso, levante a sua mão aí, sem medo, sem vergonha. Tem alguém aqui? Eu quero orar por você. Aí na galeria tem alguém? Todo mundo aqui é crente? Glória a Deus. A terceira vez da pergunta: tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Eu quero orar por você. Deus está vendo você. Ele pode e quer mudar a sua vida, mas lembre que eu disse que Ele age em parceria. Você já está salvo, já está salva, mas nessa manhã precisa dar um passo em direção a essa salvação, dizendo: eu recebo a salvação que já me foi dada por Cristo Jesus. Alguém? Não? Deus abençoe você. Feche os seus olhos aí, igreja do Senhor. Eu vou te dar aí 1 minuto, 40 segundos, para que você possa conversar com esse Deus que vê tudo,
que ouve tudo e que age sempre. Apresente diante dele como está o seu coração e a sua vida. Se precisa de conserto, aproveite nessa manhã e entregue tudo ao Senhor. Confesse sua vida, seus pecados, os seus erros a um Deus que já sabia e já conhecia, que não é novidade, mas que nessa manhã está te dando a oportunidade de ser restaurado, restaurada e ser curado e curada. Se a sua necessidade é de socorro, de intervenção divina sobre alguma área da sua vida, também apresente diante dele. Pai, Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que ouve, Tu és o Deus que age. Nessa manhã apresentamos nossas vidas ao Senhor, confiados no Teu cuidar, confiados no Teu agir, confiados na Tua ação, na Tua providência. Entregamos e confessamos nossas culpas ao Senhor. Perdoa-nos por toda palavra, todo pensamento, toda ação, toda obra que não deveria ter acontecido em nossas vidas. E responde com graça e com misericórdia. Olha para o clamor e a necessidade dos Teus filhos nessa manhã, e também age com poder e retidão e justiça, trazendo libertação, livramento, cura, restauração em todas as áreas para a glória de Jesus. E para a glória de Jesus. Dê um aplauso forte a Ele nessa manhã. Cumprimente essa pessoa que está perto de você. Aperte a mão desse irmão e dessa irmã. Diga: Deus está te vendo, Deus está te ouvindo e Deus vai agir. Pode sentar, Deus abençoe você.